Capítulo 2 Ouvindo a voz de Deus. Antes de olharmos o que a Bíblia fala sobre profecia e sobre quem pode profetizar, precisamos entender que profetizar é falar o que Deus diz. Sendo assim, precisamos ouvi-lo para podermos profetizar, e por essa razão, aprender a ouvir a voz do Pai torna-se imprescindível. Portanto, antes de tudo, precisamos fazer a seguinte pergunta: como podemos aprender a ouvir a voz de Deus? É fato que sem ouvir a voz de Deus não seremos capazes de profetizar. Por isso, eis a importância de ouvi-lo bem, pois somente poderemos falar o que Deus diz se aprendermos a ouvir a sua voz acuradamente. O desejo de Deus de comunicar. Deus sempre desejou falar e se comunicar com seus filhos. Através da Bíblia, vemos que Deus falava com seu povo. Quando estudamos a Bíblia, vemos que Deus sempre falou com os seus. Ele falou com Noé e José no livro de Gênesis. Em Êxodo, ele falou com Moisés na sarça ardente e com os filhos de Israel em sua jornada no deserto. Ele falou com Josué no livro de Josué. Através do Velho Testamento, vimos que Deus falou constantemente com seu povo. Em Êxodo, Deus deu a instrução clara e detalhada para Moisés construir um tabernáculo para ele, pois queria habitar entre o povo de Israel. Deus sempre desejou estar próximo de seus filhos para se comunicar com eles. E me farão um santuário para que eu habite no meio deles. Êxodo 25:8. Muitas das metáforas que a Bíblia usa para falar do relacionamento entre nós e Deus sugerem claramente uma comunicação ativa entre o Senhor e nós. Ele é nosso noivo, nosso pai, nós somos seus colaboradores, seus soldados, e tudo isso indica uma comunicação constante e clara. A grande mentira. Alguns cristãos acreditam que Deus fala somente com algumas pessoas, com um chamado e uma unção especial. Eles creem que somente essas pessoas especiais podem ouvir claramente de Deus, enquanto o restante dos crentes, os comuns, tem de buscar e encontrar tais especiais para receberem uma palavra de Deus ou uma profecia. Isso, além de ser completamente antibíblico, é uma mentira. Ao lermos a Bíblia, vemos que ela ensina completamente o oposto. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que outrora nem eres povo, e agora sois de Deus. Vós que não tinhais alcançado misericórdia, e agora a tendes alcançado. 1 Pedro 2, 9 e 10. Esse texto foi escrito para toda a igreja e não para algumas pessoas especiais. Cada membro da verdadeira igreja de Jesus Cristo, nascido de novo, faz parte de um sacerdócio real muito especial. Os diferentes membros e ministérios têm diferentes funções, mas ninguém para Deus é mais especial que o outro. Nós todos somos seu povo especial. Alguns cristãos acreditam que eles não são dignos de ouvirem a voz de Deus por pensarem que, primeiramente, precisam receber ou fazer algo muito especial. É urgente que a igreja entenda que não nos tornamos dignos ou aptos para a obra de Deus por causa de alguma coisa que fazemos, ou o que um dia faremos. O que dignifica é a obra consumada de Jesus Cristo na cruz do Calvário, pela qual somos salvos através da fé. As palavras de Jesus. Em João 10, 2 e 3, o próprio Jesus disse que suas ovelhas ouvem sua voz. Mas o que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz. E ele chama pelo nome as suas ovelhas, e as conduz para fora. João 10, 2, 3. Se somos as ovelhas de Jesus, ou seja, se ele é nosso pastor, isso significa então que somos capazes de ouvir sua voz. Contudo, como cristãos, cometemos o grande e terrível erro de tentar explicar ou ignorar a Bíblia sempre que ela não se encaixa com qualquer uma de nossas experiências. O pior ainda acontece quando tentamos adaptá-la às nossas vidas, como se fosse possível.
Deveríamos, na verdade, adaptar nossas vidas à palavra de Deus. Assim, uma vez que entendêssemos a clara afirmação de Jesus que suas ovelhas seriam capazes de ouvir sua voz, compreenderíamos que todos os seus têm habilidade de ouvir a voz de Deus. Veja que Jesus não restringiu sua voz a alguns especiais. Ele não disse que suas ovelhas maduras ouviriam sua voz. Ele não afirmou que somente as ovelhas que haviam se desenvolvido e se tornado bons líderes poderiam ouvir a sua voz. Jesus simplesmente disse que suas ovelhas seriam capazes de ouvir sua voz. Assim, entendemos que cada crente tem a habilidade de ouvir a voz de Deus e, portanto, todos podem profetizar. Jesus, a palavra se tornou carne. Em João 1,14, a Bíblia diz que quando Jesus veio a esta terra, ele não somente falou as palavras de Deus, mas ele era, na verdade, a própria palavra de Deus que havia se tornado carne por nós. Isso mostra claramente o desejo de Deus em se comunicar conosco. Ele não somente enviou Jesus para falar ao seu povo, mas também enviou a palavra do céu e a fez tomar a forma humana. Tamanho era o seu desejo de comunicar seu coração ao povo. É muito importante ao aprendermos a profetizar e a ouvir a Deus, não ficarmos somente em busca de informações, mas precisamos sentir e entender o coração de Deus. Deus ama falar conosco, mas Ele não quer somente nos dar informações. Ele quer comunicar seu coração conosco. Verdadeiras pessoas proféticas, as que amadureceram seus dons, irão sempre comunicar o coração de Deus ao povo. Na década de 80, quando comecei a ser usado por Deus no ministério profético, senti Deus falando comigo que nunca me daria uma profecia somente para gerar uma atmosfera agradável na reunião e me fazer parecer o bom ou o especial. Ele me disse que me daria uma profecia porque ele ama seus filhos e sua igreja. Aprendi com isso que, como profeta, sempre devo desejar comunicar o coração de Deus, uma vez que, dessa forma, a igreja pode ser edificada com um dom profético. Como ouvir a voz de Deus? Como em qualquer outro relacionamento, a comunicação entre nós e Deus precisa ser desenvolvida. Há alguns princípios importantes que, uma vez observados, nos ajudam a desenvolver a habilidade de ouvir a voz de Deus melhor. Observe que eu disse desenvolver a habilidade, pois ouvir a Deus não é uma habilidade que aprendemos, mas uma habilidade que desenvolvemos. Uma vez que todos nascemos de novo, nosso espírito está vivo e é capaz de se comunicar com o nosso Pai Celestial. Nós comunicamos através de nosso espírito, e esta é uma habilidade que precisamos desenvolver. Para tanto, nossos ouvidos espirituais devem estar abertos e sensíveis à voz do Espírito Santo. Eles precisam estar livres de qualquer coisa que possa impedi-los de ouvir a voz de Deus. Frequentemente, nossa alma pode interferir nesse processo de comunicação espiritual. Às vezes, ela é tão dominante e eloquente em nós que chega a entorpecer nos ouvidos. Todavia, uma vez que temos a habilidade de ouvir a Deus para nos comunicarmos com Ele, precisamos desenvolvê-la. É fundamental investirmos em nosso relacionamento com Deus continuamente, acima de toda e qualquer coisa. Precisamos tirar tempo e desenvolver um forte relacionamento de amor com nosso Pai Celestial.